Será que agiu certo também o candidato do PSOL ao governo de São Paulo, o pré-candidato Guilherme Boulos, ao anunciar a desistência da candidatura? Sem dúvida. Porque a eleição de São Paulo, ela começa a ganhar um contorno que pode ser interessante. Não se sabe ainda se o Márcio França mantém a candidatura, que dividiria o campo da esquerda. Não se sabe se o Weintraub, que veio aqui e disse que é pré-candidato ao governo, dividiria os conservadores com o Tarcísio de Freitas, né, que é o pré-candidato do Bolsonaro, e tem um candidato que vem bem pelo centro, que é o Rodrigo Garcia, pelo PSDB. Sabe-se lá se é centro-direita, centro-esquerda, mas é centro. Ele pode, o Rodrigo Garcia, apesar de toda a força dos tucanos, todas essas eleições seguidas para o governo de São Paulo, desde 94 o tucano elege o governador de São Paulo. Será que o candidato Rodrigo Garcia, do governador João Dória, pode submergir essa polarização, como é a polarização nacional? Não, Paulo, na verdade, o que está acontecendo, e esse é o grande temor, você não pode... Por que o PSDB está há tanto tempo no poder? Você não pode subestimar a máquina do governo do Estado, porque a máquina do governo do Estado controla prefeituras. Ao mesmo tempo, que é preciso também dizer, que em inúmeras cidades, inúmeras, e olhe bem o que eu estou falando, o Dória, por exemplo, durante a campanha para governador, tinha apoio explícito do prefeito de Barueri. Dele, de toda a secretaria, da maioria da Câmara, o Márcio França ganhou lá. Isso aconteceu em inúmeras cidades. Então, é preciso entender que esse negócio de muitas vezes o cacique não manda nada, porque o cacique não tem tribo, e o PSDB é um partido de caciques, e muito pouca tribo. Então, o que vai acontecer? O panorama do governo do Estado está complicado, até porque eu estou vendo as pessoas acharem, dando como certeza absoluta, que inclusive levou o Boulos a renunciar à candidatura, de que o Haddad está no segundo turno. E eu não acredito nisso. Para mim, em nenhuma eleição, nenhuma, tem alguém sentado no segundo turno. Não tem. Eu não sei porque o PT tem muito essa certeza. E eu acho que é para o caminho errado. Não sei se é um bom negócio Tarcísio, Haddad e Márcio dividirem o campo da esquerda. Para mim vai ser um tiro no pé, e todo o pessoal do Bolsonaro em São Paulo trabalha para tentar tirar isso da cabeça do Weintraub, porque tem muita gente fora da casinha que vai votar no Weintraub. Vai dividir o espectro bolsonarista em São Paulo. O grande miolo, e aí é que eu digo, o Rodrigo Garcia não é só a máquina, ele não pode ser subestimado, ele pode ser beneficiado por toda esta divisão. Porque a partir do momento que eu divido os votos do pessoal do Bolsonaro entre Weintraub e Tarcísio, eu divido os votos da esquerda entre o Márcio e o Haddad, porque ali eu vou ter explicitamente um palanque dividido. Os dois apoiam Lula, a dupla Lula-Alckmin. E isso, para mim, nunca deu certo. A história mostra que esse negócio de palanque dividido nunca deu certo. Duplo palanque, como chama. E eu acho que o grande beneficiário disso pode ser o Rodrigo Garcia. E aí vem a questão. Não está na hora de botar um fim nessas... O PSDB no poder, se ele tivesse tido todo esse tempo no poder com continuidade, seria ótimo. O problema é que não tem. A gente sabe que cada um que foi lá pensava de uma maneira diferente do outro. Porque partido no Brasil não significa unidade ideológica. E aí é que eu pergunto, será que o caminho certo ou estão se dividindo para se matar? E aí o único que segue coeso é o caminho de quem está no poder. Esse não precisa se dividir. Não vai ter divisão ali. E não tendo divisão, ele vai nadar em mar tranquilo.
Então, eu não sei se é uma boa estratégia do PT não abrir mão da candidatura do Haddad. Falar, mas o Haddad está no segundo turno, por que eles vão abrir? Vão abrir por um planejamento maior. Não adianta chegar no segundo turno e perder. Tem que chegar no segundo turno com capacidade para negociar com o resto. Será que ele tem? Será que não é a candidatura do Márcio que representa a possibilidade da gente ter um governo diferente? Será que do outro lado vai entrar o Tarcísio, vale a pena brigar? A direita não vai ficar órfã? E olhem bem o que eu estou falando. Eu estou falando que é preciso ter gente com chance cutucando um ao outro para ver quem chega na reta final. Quem assistiu a corrida de Fórmula 1 nesse fim de semana entendeu bem o que eu estou falando. É muito mais legal quando você vê uma corrida em que 3 equipes tinham absolutamente o mesmo nível. 3. O renascimento da Ferrari é maravilhoso. Porque enche o saco. Se não é o Hamilton, é o Verstappen. Se não é o Verstappen, é o Hamilton. Não tem graça. Quando você já sabe quem vai ganhar, tem graça? Não tem nenhuma. Então, quando você aumenta a competitividade, todo mundo ganha. E na política não é diferente. Não precisa ter 30 e poucos partidos. Mas você ter 3 ou 4 forças que competem em pé de igualdade para decidir no final, faz com que a política cresça e, como consequência, que você tenha um governo um pouquinho melhor. Porque muito melhor a gente não vai ter mesmo, a gente já sabe. Mas um pouquinho melhor de tudo que a gente tem tido nos últimos tempos.